Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que super bem. No dia de hoje, nós iremos explorar aí o mundo fascinante do livro Rápido e Devagar, escrito por Daniel Kahneman. Se você não sabe quem é Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, ele é um psicólogo, um dos grandes expoentes aí da área da psicologia que ganhou um Prêmio Nobel, né? É uma coisa, por dizer, insólita, né? Então, nessa obra, somos conduzidos por uma jornada pela complexidade do pensamento humano, explorando os mecanismos cognitivos que moldam nossas decisões e a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Esse livro aqui, gente, ele é dividido em 5 partes, tá? Uma delas abordando aí um aspecto fundamental da psicologia humana e dos processos de tomada de decisão. Vamos começar pela primeira parte, tá? A primeira parte aqui desse livro, ela está intitulada Dois Sistemas. Então ele fala sobre 2 sistemas, um lento e outro rápido, na mente das pessoas, tá ok? Nessa sessão, o Kahneman nos apresenta 2 sistemas que governam o nosso pensamento, tá? O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 ele é rápido, ele é intuitivo, ele é automático, ele é alguma forma, ele é responsável por processos cognitivos rápidos e eficientes, ou seja, todas aquelas coisas que a gente faz do modo automático, a gente nem percebe que está fazendo, mas a gente já faz. Então, é como uma questão animalesca, é uma coisa que vai de dentro da gente. É quando a gente vê um barulho e a gente já pula, entendeu? De um obstáculo. Quando a gente está no trânsito e a gente escuta um som e a gente se assusta. É quando a gente, por não dizer, é movido por impulsos, tá ok? Isso aí pode ser bom, pode ser ruim, depende. Tá ok? Daí, por outro lado, tem o sistema 2. Ele é mais lento, ele é deliberadamente lento e requer um esforço, assim, consciente da pessoa. Ou seja, a pessoa tem que pensar antes de agir, tá ok? Compreender a interação entre esses 2 sistemas é fundamental para entender como o nosso cérebro, a nossa mente, toma decisões. Por quê? Existe o instinto e existe a razão, né? No vídeo anterior eu falei um pouco aí sobre a obra de René Descartes, e ele falava sobre um pouquinho disso aí, né? Ele falava que existia o mundo da imaginação, existia o mundo dos sentidos, ou seja, aquilo que você pode tocar, e que ambos se equivocam, ambos têm forte rejeição à verdade, e que no meio disso aí estava a razão, tá ok? Existia uma razão, uma forma de você encontrar, e o Descartes ele tinha desenvolvido 4 passos para você encontrar qualquer verdade, tá ok? E aonde que você vai encontrar isso? Lá no livro sobre o método de René Descartes. O livro chama O Discurso do Método de René Descartes. Eu recomendo ler. Se você quer saber mais, veja a resenha desse vídeo sobre o René Descartes. Você vai ver a resenha num outro vídeo aí, que tá na nossa playlist. Provavelmente vai aparecer aqui no final do vídeo, se você quiser entender mais, tá? Então, na segunda parte desse mesmo livro, Rápido e Devagar, o que ele vai falar? Lembrando que esse vídeo aqui é somente um resumo do livro original. O livro original tem aí umas 600 páginas, vou mostrar para vocês depois, tá ok? E eu vou fazer, então, uma leitura passo a passo de cada uma dessas partes. Eu vou fazer. E mais adiante, nos próximos vídeos, tá ok? Eu prometo para vocês. Então, nessa primeira parte aí, ele fala do quê? Dos 2 tipos de sistemas de pensamento, o rápido, o instintivo, e o devagar, o racional, aquele que a gente precisa parar para pensar. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quando você está no meio de uma selva, quando você vê uma luz lá no fim, imagina assim, você está no meio de um bosque, de uma selva, e está tudo escuro, e você vê 2 luzes vermelhas se mexendo. Na sua cabeça, a última coisa que vai passar pela sua cabeça é que seja uma estrela, ou que possa ser, sei lá, outra pessoa com uma lanterna. A primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é o quê? É um animal, e ele vai vir para te comer, né? Então o que você faz? Você sai correndo, ou se esconde. Esse é o seu instinto, esse daí é o lado rápido da sua mente, tá ok? E o que tem a ver isso com negócios, com investimentos? Tem muito a ver, porque quando acontecem as coisas, muitas pessoas, a maioria das pessoas, se movem pelos seus instintos, pelos seus medos. A bolsa está caindo, o real está subindo, ou está baixando, está descendo. Eu estou vendo que meu salário não está dando mais.
eu estou vendo que a inflação está subindo demais, a minha empresa não está vendendo. Isso aí dá um desespero danado no camarada que está detrás dessa situação, né? Então, é normal que o seu lado rápido haja mais do que, justamente por ser rápido, ele é chamado rápido porque ele é instintivo, ele é movido pelo instinto, do que o lado lento, tá ok? Isso aí é um resumo só. Depois eu vou desenvolver mais cada um desses capítulos, tá? Mas eu achei essa parte muito interessante. Se você quer entender bem o que ele fala nesse livro, isso aí é fantástico, tá ok? Então, na parte 2, heurísticas e vieses. Mergulhamos, então, a partir daí, na estratégia mental, né? Estratégias mentais que usamos para simplificar o processo de tomada de decisão, tá ok? Kahneman explora as heurísticas, né? Que são, por assim dizer, os atalhos mentais para que o nosso cérebro usa para a utilização para chegar em conclusões mais rápidas, tá ok? Então, existem certos erros de pensamento que a gente assume quando a gente é refém dessas heurísticas, tá? E a gente não pode ser refém disso aí. No entanto, esses atalhos também podem nos levar a erros sistemáticos de julgamento, que eu acabei de falar para vocês. Então, conhecidos como viéses cognitivos, ao compreender essas heurísticas e vieses que a gente tem, a gente pode o quê? Tomar decisões mais conscientes e evitar armadilhas mentais. Então, no primeiro ele fala sobre o pensamento rápido e o devagar. Nesse segundo ele está falando sobre os vieses, certas heurísticas que com o passar do tempo a gente vai tendo e a gente tem que identificar para poder eliminar isso aí da nossa análise. Qualquer análise que você for fazer, sobretudo no âmbito econômico, mas também nas demais áreas da vida. Por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por causa desse vídeo. Desse vídeo não, por causa desse livro, né? O livro Rápido e Devagar. Em seguida, na parte 3, para a gente avançar, para o vídeo não ficar muito longo, a confiança excessiva. Ele aborda o conceito de confiança excessiva. Então, aí a gente vamos explorar como tendemos a superestimar a nossa própria capacidade e subestimar a incerteza presente em muitas situações. Existem os chamados cisnes negros. O que é isso? São eventos que a gente não calcula, a gente não sabe quando vai acontecer. O que dá para saber desses eventos? É que em algum momento eles vão acontecer. Então você tem que assumir que esses eventos vão acontecer, mas você não sabe quando. E você tem que estar preparado para isso. Uma doença, uma crise financeira, uma perda de emprego, ou qualquer tipo de cenário. Quando você está indo numa viagem, você tem que assumir que pode ser que você fure o pneu. Você tem que ter isso aí dentro do seu plano de viagem. Você não pode simplesmente viajar e achar que não vai acontecer e contar com a sorte. Uma pessoa que investe, uma pessoa que coloca o seu dinheiro numa empresa ou qualquer negócio e ela não se prepara para esses eventos e crises que vão acontecer. E existem os que são muito recorrentes, né? A questão de crises econômicas, aí, desemprego e tudo mais. Mas existem os que são os cisnes negros, que não estão previstos. Caso da pandemia, por exemplo, ninguém previu. Mas não era uma coisa impossível de se prever. Era uma coisa que já tinha acontecido várias vezes e provavelmente iria acontecer. E que já estava dando prazo aí. Cada 100 anos tem uma pandemia, né? Então, a gente tem que saber que isso aí é uma questão que acontece. Inundações, por exemplo, são questões que acontecem. Você precisa não pensar, será que vai acontecer? Não, você precisa aceitar isso aí, entender que isso aí vai acontecer, tá ok? Então, Kahneman discute o quê? O viés de otimismo, no qual acreditamos que temos mais controle sobre os eventos futuros do que realmente a gente tem. Isso pode levar a decisões arriscadas, a uma confiança excessiva em nossas próprias habilidades. Acabei de falar, você precisa se precaver. Não ache que o pneu não vai furar. Leve um step, leve um pneu aí, uma roda de reserva, tá ok? Nunca se sabe. Inclusive, essa roda pode fazer falta. Você então precisa de um plano B. O que é o plano B? Ter o contato de algum guincho que venha e busque o carro. Se esse plano B falhar, você tem que ter a localização de uma estação de serviço, no caso um posto de gasolina perto para você se cobijar, você ficar ali enquanto não vir o auxílio. Nesse local pode ter uma borracharia, se for de dia você pode se preparar. Então existe um plano para todas as coisas que a gente for fazer na vida, até viajar.
Então, abrir uma empresa não é diferente, ter um negócio não é diferente, e você fazer um curso, uma faculdade não é diferente. Tudo aquilo que você for fazer, existe um plano, e é isso que ele fala. Então, ao conhecer esses padrões, eles de vez em quando acontecem, não sabemos quando, mas eles acontecem. Então podemos adotar uma abordagem mais realista e fundamentada em evidências. Num vídeo posterior eu vou fazer sobre esse capítulo 3 aqui, ou um desses capítulos, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre como isso se aplica às precipitações. A gente estava falando das chuvas do Rio Grande, então eu vou mostrar para vocês como isso aí pode se aplicar na prática para casos das chuvas, por exemplo. Como que é prevista a chuva? Existe uma frequência com que acontece as chuvas? Como isso é medido? Eu vou mostrar para vocês na prática. Eu sou engenheiro, eu faço isso e eu posso mostrar pelo menos isso. Eu vou mostrar para vocês, tá ok? Na parte 4, a gente vai falar sobre as escolhas. O foco se volta para o processo de toma de decisões em si. Kahneman explora o fenômeno da ancoragem. Esse conceito de ancoragem é bem fascinante, no qual nós somos influenciados por informações iniciais ao tomar decisões. Ou seja, você tem uma informação e você se agarra naquela informação inicial. Além disso, ele discute como nossas preferências são moldadas por opções relativas, né? Mostrando que muitas vezes não tomamos decisões de forma absoluta, mas sim em comparação com outras alternativas, tá ok? Disponíveis aí no mercado. A gente sempre está comparando uma coisa com a outra, é muito óbvio. A questão das escolhas. Então, compreender esses mecanismos nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes e informadas. Você, às vezes, já tem um viés aí, alguma preferência inicial, nem você percebe. E daí, por causa dessa preferência inicial, você deixa de assumir uma boa opção para assumir outra opção que não é tão boa. Então você precisa se liberar desses viés e você precisa entender o contexto onde você está. O mundo, ele não espera você tomar uma decisão consciente, ele vai e assume que a sua decisão é a decisão que você tomou, entendeu? Não vai esperar, não vai te dar duas chances. Então você precisa ser consciente das decisões que você está tomando na sua vida, tá ok? Por fim, na parte 5, que é a quinta parte do livro, ele fala sobre os dois eus. Se lembra que eu falei na parte 1, dois sistemas? Então aqui ele volta a falar sobre os dois eus, né? Então, Kahneman explora a dualidade da experiência humana. Ele entra mais numa parte mais filosófica, mais psicológica da mente do homem. Ele apresenta o conceito dos dois eus, né? Que nem os romanos eles já tratavam desse conceito no conceito de alter ego, né? Então, ou o eu experiencial, que vive o momento presente e é influenciado pelas emoções e experiências imediatas. Então existe o eu do agora. Eu estou vivendo e o que vai acontecendo vai me influindo e eu vou tomando essas decisões de acordo com o que está acontecendo. E existe o quê? O outro eu, o eu narrativo. Esse eu narrativo, ele é o quê? Ele cria histórias e interpretações para dar sentido às nossas experiências. Já aconteceu de você, por exemplo, trabalhar numa empresa e você achava aquela empresa uma porcaria quando você estava trabalhando lá, né? Aí, passou o tempo, 10 anos depois, 5 anos depois, para quem um pouco já passou o tempo, vai perceber que você só vai lembrar das coisas boas. De repente, aquilo lá não era tão ruim. Mas isso aí é uma coisa que você formou na sua cabeça. Eu tenho certeza que se você voltasse lá, fizesse aquilo, você ia voltar a sentir as mesmas coisas, tá ok? Isso acontece também quando a gente viaja para o exterior e fica fora, muito tempo lá fora, e aí a gente volta para o lugar de onde a gente veio. Por quê? Porque quando a gente está lá longe, a gente só lembra das coisas boas. Aí quando a gente volta, a primeira coisa, sobe num ônibus, a gente já percebe, já, ixi, tô lembrando por que eu fui daqui, né? Por que eu saí daqui? Então, isso aí é muito, muito normal em todas as experiências humanas, tá? Então, ao chegarmos em conclusões desse livro, podemos perceber, por dizer assim, uma conclusão, né? Podemos perceber a importância de uma maior consciência sobre os nossos próprios processos cognitivos. Rápido e Devagar nos convida a refletir sobre as armadilhas mentais que enfrentamos e nos alerta sobre esses vieses da nossa mente que podem distorcer as nossas decisões.
ou até mesmo ao adotarmos uma postura mais crítica e consciente, podemos melhorar nossa capacidade de tomar decisões informadas, evitar erros sistemáticos e alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Volto a falar do René Descartes do livro anterior. Ele fala sobre a dúvida metódica, é um sistema que serve para você encontrar respostas. Então você começa, como que eram os 4 passos? Para quem não viu o vídeo anterior, eu recomendo demais. E vou recapitular aqui. Tinha 4 passos. O primeiro qual era? Você duvidar? Duvide. O segundo desses passos era você dividir o seu problema em pequenas partes. O terceiro problema era o quê? Você resolver essas primeiras partes a partir das que você acha que vai resolver mais rápido, mais fácil. E vai juntando as partes até chegar num conjunto. E o quarto passo era justamente você combinar todas essas partes, verificar que está tudo montadinho e ver se o resultado que você obteve faz sentido do ponto de vista da racionalidade, não do ponto de vista do achismo, da imaginação, que sempre extrapola, exagera, ou dos sentidos, do toque, da mão, do ouvido, da vista, porque esses são meios de subvalorizar de alguma forma os resultados que você obtém. Sempre naquilo que você pode controlar, tá ok? Então, gente, em conclusão aí, Rápido e Devagar oferece uma visão fascinante sobre a psicologia humana, os processos de tomada de decisão, ao explorar os 2 sistemas de pensamento, as heurísticas e os vieses, a confiança excessiva em nós mesmos, as escolhas e a dualidade dos 2 eus. Somos, então, desafiados a examinar nossos próprios padrões de pensamentos e comportamento. O livro nos lembra que, embora nossos cérebros sejam poderosos e eficientes aí, criações aí que não conseguiram até agora, né, emular. Não tem inteligência artificial que faça o que esse aparelhinho aqui no meio das nossas orelhas faça. Eles também são suscetíveis a erros e viés, tá ok? É o que faz ele ser criativo, é o que faz ele também errar, tá ok? No entanto, ao adquirir um maior entendimento desse mecanismo, de como ele funciona, de como ele tende a esses viés, podemos nos tornar, então, mais conscientes dos nossos erros e das nossas decisões. Então, pessoal, isso aí foi tudo no vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, dá like. Sobretudo, se inscreve nesse canal. Ajuda demais, seja generoso, assim como eu estou sendo generoso com vocês. Eu poderia estar lendo esse livro aqui comigo, ficando essa informação comigo. Compro o livro, leio, aprendo um montão. Não compartilho com ninguém, mas eu decidi compartilhar porque eu entendo que compartilhar é a melhor forma de multiplicar o conhecimento, e conhecimento para mim hoje é a commodity mais importante que existe, tá ok? Então, lembre-se, conhecimento é a única coisa que você, ao compartilhar, você não divide, você multiplica, tá ok? Então seja generoso assim como eu estou sendo generoso com você, compartilhe com mais pessoas, dá like nesse vídeo e, por favor, se inscreva nesse canal, ajuda demais para que a gente possa divulgar cada vez mais vídeos como esse. No próximo vídeo eu vou estar fazendo a análise de cada um desses capítulos, né? Cada um desses capítulos tem muita coisa para ser apresentada, tá ok? E depois eu vou fazer a análise de outro livro aí, mais adiante. A gente está preparando mais vídeos para vocês e mais livros, tá ok? Não tenha dúvida, eu vou continuar passando vídeos aí mais e mais para vocês. Valeu? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever. Falou, pessoal!